Olá, pessoal. Vamos à resolução de mais uma atividade de radiciação. Agora é uma expressão, né? É a multiplicação entre soma de duas raízes, né? Soma de duas raízes. Aqui nós temos a soma de duas raízes, aqui a soma de mais duas. Então é a multiplicação entre elas. Nós vamos ter que resolver isso, beleza, pessoal? Então, como a gente vai fazer, ó? Primeira coisa, ó. Primeiro, nós vamos chamar isso aqui, ó, de primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo. Beleza? Deixa eu ver se vocês estão enxergando os numerozinhos que eu coloquei em cima. É, dá pra ver. Então, ó, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar o primeiro termo e vai multiplicar o terceiro e o quarto. Nós vamos fazer essa multiplicação aqui, né, pessoal? E depois, por segundo, nós vamos pegar o segundo termo e fazer a mesma coisa, multiplicar o terceiro e o quarto termo. A gente vai respeitar os sinais, está somando, a gente vai manter a soma, né? Somando. Se fosse subtração, a gente ia ver, né? Depende, mais com menos é menos, menos com menos é mais. Nós tínhamos que respeitar, beleza? Então vamos fazer isso, ó. Primeiro termo é raiz de 2. Eu vou multiplicar o terceiro. Terceiro é raiz de 8. Daí, ó, multipliquei. Eu vou o quê? Somar, ó. Beleza? Mais. Por quê? Porque é mais, o sinal positivo com positivo é mais. Mais o que? O primeiro termo vezes o quarto termo. Beleza, pessoal? O que nós vamos fazer depois? Vamos continuar. Mais o segundo termo, raiz de 5, vezes o terceiro, que é raiz de 8, mais o segundo termo, que é raiz de 5, vezes o quarto termo. Beleza, pessoal? Propriedade, olha só. Multiplicação entre raízes. Quando a gente tem uma multiplicação, olha só, entre raízes de mesmo índice, a gente pode observar essa propriedade. A gente estende essa raiz e mantém a multiplicação. Ó. Coloca os dois números dentro da raiz e mantém a multiplicação e mantém o índice. Beleza, pessoal? Isso a gente pode fazer, uma propriedade. Então aqui, ó, nós vamos fazer justamente isso. Raiz de 2 vezes 8, né? Mais, mesma coisa aqui, raiz de 2 vezes 125, mais raiz de 5 vezes 8, mais raiz de 5 vezes 125, beleza? 2 vezes 8 é 16, né, pessoal? É, 16 eu falei 18. Eu coloquei 18, né, pessoal? Então, é 16 mais 2 vezes 125 vai dar 250. Mais 5 vezes 8, 40. Tabuada, né, pessoal? Mais 5 vezes 125 vai dar o que, ó? 5 vezes 125. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2 dá 12, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Com 6 meio feinho. Aí, pessoal, beleza? Tá pronto? Não, porque a gente ainda tem como fazer, a gente tem como tirar alguns elementos dentro da raiz. Olha só, nós temos o 16 que a gente pode tirar. Vamos ver quantos a gente consegue tirar de dentro da raiz, beleza? Se você não entendeu até agora, copia aí. Tem uma pausa, copia. Vamos lá de novo, ó. 16. Vamos dividir pelos números primos. Vai ser o quê? Vamos começar por 2. Vai dar 8. Por 2 vai dar 4.
divido por 2, dá 2, divido por 2, dá 1. Olha só, a gente tem o que então? A gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, ó, a gente pode separar em 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Olha só, pessoal. Por que eu fiz isso? Porque a gente tem que lembrar que uma raiz quadrada, o índice é, olha aqui, o índice é 2, né? Olha o 2 aqui. É um expoente fracionário cujo índice é 2. Então, quando não tem nada, é ao quadrado, né, pessoal? Não sei se ajudou. Espero que sim. Então, é a mesma coisa que eu dizer que tenho 2 aqui. Beleza? Então, se eu igualo o índice ao expoente, eu consigo tirar de dentro. Então, eu vou tirar o que de dentro? 2, porque eu tiro aqui, e o outro 2. 2 vezes 2. Beleza? Vou apagar. Então, a gente consegue, ó. Eu vou escrever aqui para vocês enxergarem, né? Mesma coisa com esse 250, ó. 250 dividido pelos primos, começa por 2, dá 125. Divido por 5, que é o próximo que eu consigo dividir, dá 5. Divido por 5, 25 por 5 dá 5, e divido por 5 de novo, dá 1, que é o objetivo, né, pessoal? Então vai ser, ó, 2 vezes 5, 10, 5 ao quadrado. O 5 ao quadrado eu irei conseguir tirar de dentro da raiz, né, pessoal? Por quê? Porque o índice, o expoente é igual ao índice. 40. Quanto é 40, pessoal? Opa, vamos apagar. Olha só, 40, como é que eu vou conseguir tirar parte, pelo menos do 40, da raiz? Então a gente vem aqui, 40 divide pelos primos, 40 dividido por 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Chegamos no 1, é o nosso objetivo. Ó. Nós temos 2 ao quadrado e 10. Beleza, pessoal? Então a gente vem aqui. 2 ao quadrado e 10. E por último nós temos o 625. Vamos fazer a mesma divisão pelos primos para descobrir os fatores, né, pessoal? Beleza? Então a gente vem aqui, coloca 625, divide por 5, vai dar 125. Ó, era o contrário do que a gente tinha achado antes, ó. 5 vezes 125, né? Divido por 5 de novo, eu tenho 25. Divido por 5 de novo, eu tenho 5. Divido por 5 de novo, eu tenho 1. Olha só, pessoal. Eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Olha só, vou conseguir tirar os dois de dentro da raiz. Beleza? Vamos continuar resolvendo. Então aqui eu já posso tirar, ó, pessoal. Eu corto aqui, corto e corto. Vai ficar o que? 2 vezes 2. Aqui eu consigo tirar o que? O 5, né? Então eu só vou tirar o 5, ó. Corto aqui, ó, tiro ele. Sobrou 10. Aqui eu só vou tirar o 2, né? Sobrou 10. Ó. E aqui eu vou tirar o que? Os 2, né, pessoal? O 5 vezes 5. Continuando resolvendo. 2 vezes 2, 4. Mais 5 raiz de 10. Mais 2 raiz de 10. Mais 5 vezes 5, 25. Os iguais, números sem raiz eu posso somar já, né? 4 mais 25 dá o que, pessoal? Dá 29. Olha só, 5 raiz de 10 mais 2 raiz de 10, eu posso evidenciar ó, a raiz, ó, a raiz é de 10, é a mesma coisa que eu multiplicar 5 mais 2. Quanto dá 5 mais 2, pessoal? 5 mais 2 vai dar 7. Olha o nosso resultado aí.
Se você não entendeu alguma parte, dê uma pausa e retome o vídeo, faça novamente, não tem nenhum problema, beleza? Vamos até a próximo exercício. Eu não vou resolver todos, logicamente, mas vamos resolver alguns. Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício então de radização, uma multiplicação entre uma soma de raízes e uma subtração de raízes, beleza? O que a gente tem que respeitar? A gente tem que respeitar a nossa regrinha de novo. Qual é a regrinha? A gente nomeia os termos primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Como nós vamos fazer? O primeiro multiplica o terceiro e o quarto, e o segundo multiplica o terceiro e o quarto. Beleza? A regra é essa. Vocês querem que eu escreva aqui de novo? Vamos escrever mais uma vez então. Ó, primeiro, o que a gente vai fazer? Então, ó, primeiro termo multiplica o terceiro e o quarto termo. Segundo, o segundo termo multiplica a mesma coisa, ó, o terceiro e o quarto termo. A soma, subtrai, depende, nós vamos ver isso agora de novo por causa dos sinais, né, pessoal? A gente vai ter que respeitar os sinais. Então, olha lá, qual é o primeiro termo? O primeiro termo é raiz de 3. Eu vou multiplicar o terceiro, que é 27. Agora eu faço mais ou menos. Quer ver, ó? Primeiro termo é positivo. Positivo multiplicando negativo. Qual é o resultado? Negativo. Então eu vou subtrair. Raiz de 3 vezes raiz de 2. Beleza, pessoal? O resultado de uma multiplicação. Daí agora eu vou aqui, ó, segundo termo. Então vai mais, segundo termo é raiz de 2, que vai multiplicar o terceiro, que é raiz de 27. Por que ficou mais? Porque mais multiplicando mais, o sinal é positivo. E agora? Agora é mais com menos de novo. Primeiro caso, pessoal, vai dar negativo, ó. Vai ser raiz quadrada de 2 vezes raiz de 2. O segundo termo é raiz de 2. O quarto termo é menos. Mais com menos, o resultado vai ser menos, tá? Continuando isso, então, ó, raízes iguais na multiplicação, a gente mantém a raiz e multiplica os radicandos, né? Estou fazendo igual para tudo, que nem o último exemplo, né, pessoal? Eu tenho que manter o sinal que está antes, ó. Menos ficou menos, mais, menos, tudo bem? Eu sei que 3 vezes 27 é 81. Eu sei que 3 vezes 2 é 6. Eu sei que 2 vezes 27 é 54 e 2 vezes 2 é 4. O que a gente pode fazer? A gente pode tirar ainda o que dá de dentro da raiz, né, pessoal? Nós temos 81. Se eu for dividir pelos primos, começo pelo 3, que vai dar o próprio 27. Divido por 3 de novo dá 9. Divido por 3 dá 3. Divido por 3 dá 1. Olha só. É raiz quadrada, nós vamos conseguir tirar esses dois 3 de dentro da raiz. Vou escrever aqui ainda. Nós temos 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Menos raiz de 6, pessoal. Olha só. Vamos fazer a raiz de 6. Eu não sei quanto é a raiz de 6. Vamos fazer agora. Então, nós temos o quê? 6. Vamos dividir pelos primos. Divido por 2 dá 3. Divido por 3 dá 1. Eu não tenho como tirar. Beleza, pessoal? Vou deixar ele aqui. Raiz de 54. Vamos ver quanto dá. Ó, 54. 54, eu sei que dá para dividir por 2, dá 27. Daí eu divido por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Eu consigo tirar esse aqui. Esse 2 vezes 3 fica o 6 aqui.
Olha só, pessoal, a gente já está achando elementos em comum, né? A gente já achou o 6, ó, que está em comum com o outro. Raiz de 4 é o que, pessoal? É 2 na 2, né? Lembrando aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. 2 na 2. Tô indo muito rápido para você. Dê uma pausa e retome o vídeo, beleza? Então, ó, o que que a gente vai tirar daqui? A gente vai tirar esse 3 e esse, ó. 3 vezes 3 menos raiz de 6 vai ficar igual. Mais, o que que nós vamos tirar daqui? Nós vamos tirar esse 3, ele continua multiplicando, né? A raiz. Menos, o que que nós vamos tirar? O 2. 3 vezes 3 é quanto, pessoal? É 9. 9, vamos botar o 2 pertinho dele. 9 menos 2, menos raiz de 6, mais 3 raiz de 6. O que que nós vamos colocar? 9 menos 2 é 7. Nós vamos colocar a raiz em evidência, beleza, pessoal? Então, ó, eu vou o quê? Eu vou colocar... deixa eu pensar. Eu vou colocar aqui essa raiz em evidência. Então, ó, eu posso colocar mais raiz de 6 vezes, ó, isso aqui é 1 menos 1 mais 3. Beleza, pessoal? Por quê? Olha só, se eu fizer raiz de 6 vezes menos 1, eu vou ter o quê? Menos raiz de 6. Se eu fizer raiz de 6 vezes 3, eu vou ter 3 raiz de 6. Tá vendo que é isso aqui? Só que se eu tenho, tô devendo 1 e tenho 3, ó, tô devendo 1 e tenho 3, eu vou ficar com 2. Então vai ser 7 mais 2 raiz de 6. Beleza, pessoal? Sim, a gente resolveu a 46A. Eu vou fazer só mais uma desse exercício, as outras vocês fazem sozinhos, beleza? Então, estamos de volta para responder a 46D. Ah, professor, não tem a B e não tem a C? Não, beleza? Não vou responder todas para vocês, não. Então, ó, mesmo esquema, primeiro termo. Olha só, pessoal, se eu for fazer assim, ó, primeiro termo multiplica o terceiro, primeiro termo multiplica o quarto, segundo termo multiplica o terceiro e segundo termo multiplica o quarto. Beleza, pessoal? A mesma coisa. Não vou escrever a regrinha, eu vou fazer, ó. Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é 3. Ele vai multiplicar o quê? O quinto. O terceiro. Já estou fazendo cálculo, é o 5. Primeiro termo multiplicando o terceiro. Agora vai ser mais ou menos, depende, pessoal. O sinal mais com menos vai ser menos. Sinal da multiplicação. Mais com menos, menos. Então aqui vai ser menos. 3 vezes 3 raiz de 3. 3 vezes 3 raiz de 3. Agora nós vamos para o segundo termo. Segundo positivo multiplicando positivo vai ser mais. Vai ser o que então? 2 raiz de 3 vezes 5. Mais, vai ser mais? Não, vai ser menos agora, pessoal. Por quê? Porque é mais multiplicando menos. É o segundo termo multiplicando o quarto. Vai ser negativo, então vai ser menos 2 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. Vamos resolvendo isso. 3 vezes 5 é 15. Menos 3 vezes 3 é 9. 9 o quê? 9 raiz de 3, né, pessoal? Não some a raiz aqui, ó. Beleza? Mais 2 vezes 5 dá 10. 10 raiz de 3, não some a raiz. E aqui agora, menos 2 vezes 3 dá o que, pessoal? 2 vezes 3 dá 6. Vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. Beleza, pessoal? Olha só. Como a gente está falando de
raiz quadrada, olha só, raiz quadrada de do mesmo número, o resultado vai ser o próprio número, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês lembram que vai ser a ao quadrado, a vezes a. Se é ao quadrado, a gente simplesmente corta e deixa o número. É esse caso aqui. Já estou respondendo ali, tá, pessoal? Então aqui, ó, 15, vamos de novo. 9 raiz de 3 mais 10 raiz de 3 menos 6 vezes o quê? 3, né, pessoal? Então esse aqui é um 3. Então nós temos 15 menos, vamos colocar a raiz em evidência? Se eu colocar aquela raiz em evidência, vai ser o que, pessoal? Opa, aqui é um vezes, tá? Vai ser raiz de 3, vai ser menos 9 mais 10, né, pessoal? Tô devendo 9, tenho 10, vou ficar com quanto? Vou ficar com 1. 1 eu preciso colocar? Não. Então aqui, ó, eu já posso colocar 3 vezes menos 9 dá menos 9 raiz de 3. Raiz de 3 vezes mais 10 dá mais 10 raiz de 3, que é exatamente isso que nós temos, ó. 10 menos 9 dá 1. Então, nós vamos ter o que aqui? Raiz de 3, né, pessoal? Então, a gente coloca mais raiz de 3 menos 18. Então, eu tenho o que, pessoal? Raiz... Ixi, ficou feio esse 3, né? Então, nós temos raiz de 3, 15 menos 18, nós temos menos 3, beleza? Temos 15 para pagar, estamos devendo 18, vamos ficar devendo 3 e o resultado está aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido. Se não, dê uma pausa e retomem o vídeo. Vamos para a próxima. Então, pessoal, vamos à resolução do 48A. 47 eu não fiz porque vem a ser a mesma coisa do que nós estávamos vendo no 46. Mudou só a raiz, que agora é cúbica. Não muda praticamente nada, só a raiz que é cúbica, os cálculos continuam o mesmo. Coloquei essa porque essa é um pouco diferente das demais, beleza? Então vamos lá, ó. O que nós temos? Nós temos o quadrado da soma de duas raízes, beleza? Então como é que a gente vai fazer? O quadrado não é eu fazer, olha só, se eu tenho um número ao quadrado, não é eu fazer ele vezes ele? É. O que eu tenho ao quadrado aqui é essa soma, então eu vou fazer ela vezes ela, beleza? Eu não precisava nem continuar porque vocês já tiveram exemplos de antes, né? Você vai fazer do mesmo termo, do mesmo jeito. Primeiro termo multiplica o terceiro, multiplica o quarto. O segundo termo multiplica o terceiro e multiplica o quarto. Vou lembrar novamente, então aqui você, se você já não lembra mais, então vamos lá. Se você só está vendo essa, então vamos lá. Primeiro termo multiplica terceiro e quarto. Daí por segundo você vai, segundo termo multiplica terceiro e quarto. Se você vai somar ou subtrair, vai depender dos sinais, beleza, pessoal? Então vamos lá. Qual é o primeiro termo? Já coloquei ali embaixo. Então, ó, raiz de 2 multiplicando o terceiro, que é a própria raiz de 2. Mais, por quê? Porque é positivo, né? Mais com mais, mais com mais. Então, mais primeiro termo multiplicando o quarto. Somando de novo, porque é tudo positivo, ó. Mais com mais. Então, raiz de 3 vezes raiz de 2. Segundo termo multiplicando o terceiro, mais o segundo multiplicando o quarto. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Ó, pessoal, lembra da regrinha das raízes que eu expliquei antes? Ó? Se eu tiver o índice igual a esse expoente, a gente consegue tirar. Lembrando que multiplicação de raízes, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente isso. Então, se eu tenho duas raízes multiplicando, raízes quadradas multiplicando e elas são iguais, ó, raiz de 2, eu tenho simplesmente 2 mais raiz de 2 vezes 3 mais
Raiz de 3 vezes 2 mais 3, né, pessoal? 2 mais 3 a gente sabe que é 5, né? Então nós temos 5, né? Mais o que? Raiz de 6 mais raiz de 6. Uma raiz de 6 mais uma raiz de 6, nós temos o que? Duas raízes de 6, né? Então tá aí o nosso resultado. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Olha só, pessoal, da atividade 49, tudo muito parecido. A única diferente aqui é essa que tinha o quê? Uma multiplicação de uma raiz, beleza? Então nós vamos resolver essa para não ter nenhuma dúvida. Lembrando, primeiro termo e segundo, mas primeiro o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a multiplicação disso aqui, né? Porque é igual a vezes A. Se o nosso A é igual a 2 raiz de 10 mais 3, nós vamos fazer o que então aqui, ó? 2 raiz de 10 mais 3 vezes 2 raiz de 10 mais 3. Tudo positivo, então vai ser tudo positivo, né, pessoal? Primeiro termo multiplicando o terceiro, agora nós temos o primeiro termo aqui, terceiro, quarto, segundo, primeiro multiplicando o terceiro e depois o primeiro multiplicando o quarto. Olha só, 2 raiz de 10 primeiro vezes o terceiro, mais primeiro vezes o quarto. Agora nós vamos para o outro, ó, mais o segundo vezes o terceiro, mais o segundo vezes o quarto. Então aqui, ó, pessoal, 2 raiz de 10. Lembra da raiz vezes raiz é o próprio número, né? Então se eu tiver raiz de 10 vezes raiz de 10, vai ser 10. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 10. Raiz multiplicando a raiz do número igual. Aqui, 3 vezes 2, 6. Aqui também, ó, 3 vezes 2, então eu vou ter 6 raiz de 10 também. E aqui eu vou ter 3 vezes 3, 9. Então nós temos 40 mais 9 mais 6 o que? Dá 12, né, pessoal? 12 o que? 12 raiz de 10. Então nós temos 49 mais 12 raiz de 10. Esse é o resultado. Lembrando isso aqui, pessoal, 6 raiz de 10, ó. 6 raiz de 10 mais 6 raiz de 10. Se a gente evidenciar a raiz, eu vou ter 6 mais 6. 6 mais 6 não é 12? Vai ser 12 raiz de 10. Beleza, pessoal? Só para deixar claro, resolvemos mais uma. Tudo bem? Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Então vamos resolver as 50. É para efetuar, né? Copiei tudo certo, copiei. Então, ó, nós temos que efetuar essas duas somas ao quadrado, né, pessoal? Então vai ter aqui, ó, raiz de 10 mais raiz de 6 vezes raiz de 10 mais raiz de 6, que é essa primeira aqui, né? Menos, olha só, pessoal, agora eu vou usar o que? Vou usar um colchete para esse menos não me atrapalhar, tudo bem? Aí eu vou ter o que? Olha só, vou ter que repetir isso aqui, então, ó, raiz de 10 menos raiz de 6 vezes raiz de 10 menos raiz de 6. Aqui como denominador, nossa, ficou gigante, né, pessoal? Eu deixo como está, 45 mais raiz de 5. Tudo bem? Depois a gente faz isso aqui. Então, primeiro nós vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Raiz de 10 vezes raiz de 10. Então, tu vem aqui. Raiz de 10 vezes raiz de 10. Primeiro termo vezes o terceiro. Mais o primeiro termo vezes o quarto. Então, nós temos raiz de 10 vezes raiz de 6. Beleza? Então, esse a gente já fez.
Agora nós vamos fazer esse vezes os outros dois, né, pessoal? Vai ser então mais raiz de 6 vezes raiz de 10 mais raiz de 6 vezes raiz de 6. Terminamos. Então isso aqui a gente terminou. A gente vai manter o sinal e resolver lá dentro primeiro. Então, ó, aqui nós temos positivo com positivo. Então nós temos raiz de 10 vezes raiz de 10. Positivo multiplicando positivo, positivo. Agora nós temos positivo multiplicando negativo, pessoal. Dá negativo, né? Então aqui vai ser menos. Por quê? Porque vai ser raiz de 10 vezes 6. Raiz de 6. Terminamos essa. Vamos para essa aqui, pessoal. Essa multiplicando as outras duas. Então, o segundo multiplicando o terceiro termo, ó, menos com mais, menos, né? Coloquei menos. Depois, menos com menos, ó. Essa faltou até agora, pessoal. Menos com menos é mais. Raiz de 6 vezes raiz de 6. É, a gente tem que respeitar as regrinhas de sinal. Ixi, deixa eu colocar aqui. Olha, ficou gigante isso, né, pessoal? Aqui embaixo a gente deixa igual por enquanto. Vamos ver o que vai dar em cima. Olha só, pessoal. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é o próprio... Epa, é o próprio 10. Mais raiz de 10 vezes 6. Mais raiz de 6 vezes 10. Mais raiz de 6 vezes raiz de 6 é o próprio 6. Menos, vamos deixar o colchetes ainda, pessoal. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10. Menos 10 vezes raiz de 6 vai ser o que? 6 vezes 10. Aqui também, ó, pessoal. Menos 6 vezes 10. E aqui vai ser mais 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6. Aqui embaixo a gente continua deixando... É gigante esse, hein, pessoal? Por isso que eu estou resolvendo com vocês. Olha só. Então aqui nós temos o que? 10 mais... Olha só. Aqui 10 vezes 6 é 60. 10 vezes 6 é 60. Então nós temos duas vezes isso, né, pessoal? Beleza? 10 vezes 6, 10 vezes 6 e 6 vezes 10 é a mesma coisa. Mais 6 menos. Olha aqui, pessoal, nós temos 10. Ah, já podia ter feito isso, né, pessoal? 10 mais 6 é o que? É 16, né, pessoal? Aqui a gente já podia ter feito isso. Vamos fazer? Olha só. É 16, já coloquei aqui. Aí. Então, 10 mais 6, 16, menos 60 e menos 60. Menos raiz de 60, né? Então nós temos aqui menos duas vezes raiz de 60 sobre raiz de 45 mais raiz de 5. Deixa eu ver se eu consigo rolar essa tela. Não consigo. Deixa eu ver, pessoal, como é que eu vou fazer para uma nova página, né? Não, mas então, peraí. Eu tenho que... Quero ver se eu consigo rolar. Deixa eu dar um pause aqui para ver se eu descubro aqui, pessoal. Então, pessoal, eu tive que pegar nova tela, né? Porque não deu para continuar. Então, olha aqui. Esse menos aqui vai multiplicar os demais, né? Então, o que nós vamos ter aqui de resultado? Nós vamos ter 16 mais 2 raiz de 60 menos, porque menos com mais é menos, né, pessoal? Então, menos 16, nós estamos tirando de dentro dos colchetes. E aqui, menos com menos é mais, porque aqui, ó, tá multiplicando, esse sinal tá multiplicando os outros. Então, mais 2 raízes de 60. Beleza, pessoal?
dividido pelo quê? Raiz de 45 mais raiz de 5, beleza? Continuando isso aqui, ó, pessoal, 16 menos 16, a gente corta. Aqui nós temos 2,60 mais 2, então nós temos o quê? Nós temos 4 raiz de 60 dividido por 45 mais raiz de 5. Tem como a gente simplificar, pessoal? Então vamos ver esse 60, ó. A gente tem 60, a gente tem 45, né? Vamos ver se a gente consegue transformar em 5 dentro da raiz. Então, ó, 2 dá 30, 2 dá 15, 3 dá 5, 5 dá 1. Então aqui nós podemos dizer que nós temos 4. Tá vendo, pessoal, que aqui a gente conseguiu tirar o 2? Conseguimos, né? Porque é 2 na 2 vezes 3 vezes 5. Então o 2 saiu para fora, ó. Ficou o que dentro? 3 e 5. 3 e 5 acaba sendo 15 ainda. 45. 45 a gente consegue dividir por 3, que dá 15. Por 3, que dá 5. Por 5, que dá 1. Olha só, nós vamos conseguir tirar então o 3 de dentro da raiz, né, pessoal? Então aqui nós conseguimos tirar o 3 de dentro da raiz. Nós temos 3 raiz de 5 mais raiz de 5. Então aqui nós temos 2 vezes 4, 8, raiz de 15. E embaixo nós temos o que? 4 raiz de 5, né? 3 raiz na raiz de 5 mais raiz de 5, nós temos 4 raiz de 5. Olha só. Posso simplificar ainda? Posso, ó, pessoal. 8 dividido por 4 não é 2? Então, nós temos 2 raiz de 15 sobre raiz de 5. E agora? Acabou? A gente consegue ainda, pessoal. Por que a gente consegue? Ó? Porque raiz de 15 é igual a raiz de 5 vezes raiz de 3. Vocês lembram da propriedade de colocar para dentro da raiz? Então aqui eu posso dizer que é 2 raiz de 3 vezes raiz de 5. Embaixo eu tenho raiz de 5, corto. Então o nosso resultado vai ser 2 raiz de 3. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Caso você não tenha entendido, dê uma pausa e faça novamente, faça com calma no seu caderno, que eu acredito que você vai conseguir, beleza? Então, pessoal, falando do exercício 54, da atividade 54. Por que eu não fiz as anteriores? Porque é tudo mais do mesmo, é tudo uma prática, é igual às outras, é só você fazer correto os cálculos de soma e multiplicação que você vai atingir o seu resultado, tudo bem? Aqui é para a gente tirar essa raiz, ó, do denominador de forma que o valor, esse valor aqui, seja o mesmo, tudo bem? Então, como a gente faz, pessoal? A gente faz o que, ó? A gente faz isso aqui, ó. Raiz de A vezes raiz de A vai se transformar em A. O que eu estou falando? Aqui, ó, nós temos a raiz de 6. Então, se eu fizer raiz de 6 vezes raiz de 6, nós vamos ter 6. Só que no momento que eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador. Beleza, pessoal? Então, o resultado vai ser esse. Viu como é simples? Vamos fazer a B? A B é 4 raiz de 5. Opa. Aqui é 5. Então, utilizando essa propriedade, utilizando essa propriedade aqui, né? Essa propriedade aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vamos multiplicar pelo quê? A gente tem que multiplicar pela mesma raiz que está no denominador. Essa raiz aqui a gente multiplica o de cima e o de baixo, ou seja, o denominador e o numerador.
Então vai ser 4 raiz de 5 dividido por 5. Todas elas é mais do mesmo. A única mais ou menos diferente é uma que tem um número fora da raiz. A gente vai fazer, então, como exemplo, ó, pessoal, já vou passar para F, beleza? Como eu falei para vocês, eu não vou fazer todas, né? Posso até passar o resultado de todas, mas vocês têm que fazer. Então, qual é o denominador na F? Ó? É 7, 11. Vezes 7, 11, você vai tirar o quê? Vai tirar o 11 de dentro da raiz. 7 vezes 7 é 49, pessoal. 49 vezes 11, olha só. O problema é esse, né? Então aqui você sabe que você vai multiplicar, deixa eu apagar aqui. Você vai pegar isso e vai multiplicar pelo 7 raiz de 11. Beleza? Em cima, 1 vezes 7 raiz de 11 vai ser o próprio 7 raiz de 11. Isso aqui nós teremos que fazer, daria 490 mais 49. Beleza, pessoal? Por que eu fiz isso, pessoal? Porque, ó, um número vezes 10 é só colocar um zero atrás, concorda comigo? Então, se eu tinha 49 vezes 10, 490. Faltou o quê? Faltou uma vez. Faltou 1,49 para ser 11. Então, é 490 mais 49. Beleza, pessoal? Tem como simplificar? Ah, ó, pessoal, olha aqui, ó. Tem, né? 3 e 6. Se eu dividir por 3, em cima eu vou ficar com 1 e embaixo eu vou ficar com 2. Numerador vai ficar 1, denominador vai ficar 2. Eu esqueci dessa parte, mas agora lembrei. 539 dividido por 7. Será que dá, pessoal? Tentar dividir por esse 7. Vamos ver. 7 vezes 7, 49. Vai sobrar o que aqui? 53, vai sobrar 4. Olha só que lindo, pessoal. Deu 77. Então aqui, ó, eu consigo cortar ainda. Consigo dividir os dois por 7. Quer ver? Ó? Deixar bem claro para vocês o que eu fiz. Aqui eu dividi por 3. Então isso é uma propriedade, pessoal. Então, no momento que você multiplica ou divide pelo mesmo número, o valor dessa fração vai continuar o mesmo. Tudo bem? O valor continua o mesmo. Posso multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Então, tanto que foi o que foi feito, por exemplo, aqui, ó. A gente sempre usa a raiz que a gente quer tirar do denominador. Aqui, então, a gente vai multiplicar por raiz de 6. Multipliquei. Daí deu um resultado. Esse resultado dava para simplificar, ó. Então a gente simplifica pelo quê? Os dois dá para dividir por 3, ó. Esse daria 1 e esse daria 2, que foi, opa, que foi o que foi feito. Deixa eu aqui. Então o resultado que nós temos é esse aqui, beleza? É esse e esse. Beleza, pessoal? Vamos ver outra questão. Olha lá, pessoal. Então, ainda para tirar a raiz do denominador. Antes nós estávamos lidando com raiz quadrada, que é simplesmente você multiplicar a raiz por ela mesma, tu consegue tirar a raiz. Agora, nós temos raiz de outro índice, a raiz de 5. Como a gente vai conseguir tirar essa raiz? Olha só, no caso específico, eu tenho 5 raiz de 4. Se eu multiplicar por ela mesmo, olha só, 5 raiz de 4, nós vamos ter o que, pessoal? A gente mantém a raiz e multiplica os radicandos, beleza? Então aqui vai ficar o que? Raiz quinta de 4 ao quadrado. Olha só, não adiantou. Nesse caso aqui, eu não vou conseguir tirar. Por quê? Porque o expoente ficou diferente do índice. Aqui teria que ficar 5. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou multiplicar. Eu peguei de novo o denominador e vou ter que multiplicar pelo que? Ó,
pela raiz do mesmo índice, então o índice da raiz a gente deixa igual, porém o radicando eu vou ter que colocar o que? Um valor a menos, ó. Por que a menos? Porque quando eu multiplicar por esse aqui, vai ficar o que aqui, ó, pessoal? Vai ficar 5, 4 vezes 4 na 4, que é igual a 5 vezes 4 na 5. Daí a gente consegue retirar ele de dentro da raiz. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Vezes raiz de 5, 4 na quarta. Sempre que a gente multiplica o numerador, a gente tem que multiplicar o denominador pelo mesmo número, né? Então aqui, ó, agora sim a gente consegue tirar ele, tá vendo, pessoal? Se nós multiplicarmos isso aqui vai ficar o quê? 5 de 4 na 5, que vai ser o quê? Então, continuando a resolução, ó. Isso aqui, ó, a gente corta, sai o 4. Olha só, 4 dividido por 4 é 1, o que resta é 5, 4 expoente 4. Beleza, pessoal? Tem que ter atenção nessa aí. Eu vou resolver a outra para não ficar dúvida. Vou dar uma pausa, apagar e colocar a outra para nós, tudo bem? Então, pessoal, eu não simplifiquei. Então, eu posso simplificar essa aqui ainda. Como assim? Olha só. O que é 4 na 4? É a mesma coisa que 2 vezes 2 na 4, tudo bem? Olha só a regrinha, eu não sei se vocês estão enxergando ainda. Então a regrinha 2 ao quadrado na 4. Expoente de expoente, pessoal, a gente multiplica, tá? Então aqui, ó. Então 4 na 4 igual a 2 na oitava. Beleza? Olha só. E aí? Ó, e aí que eu posso simplesmente fazer isso, ó. 2 na oitava vai ser o quê? Vai ser 2 na terceira vezes 2 na quinta, não é, pessoal? Olha só, vou conseguir tirar o 2 de dentro, deixo o quinto aqui e 2 na terceira. Esse 2 na terceira é 8. Beleza, pessoal? Agora sim, eu não tinha simplificado. Então agora simplifiquei, agora sim dá para terminar essa. Problema de ligar a câmera. Ó, pessoal, então, letra B. Então, o que nós temos aqui, ó? 8, índice. Aqui nós temos 1. Olha só, 1. Para eu chegar nos 8, eu teria que multiplicar por 7, beleza? 1 mais 7 igual a 8. Então, ó, eu vou ter que multiplicar por qual raiz? Eu continuo com o índice da raiz, continua igual, só que eu vou ter que multiplicar por essa raiz oitava de 3 na sétima. Beleza, pessoal? Eu vou ter que multiplicar ambos, né? Eu falo uma coisa e escrevo outra. Beleza? Então aqui, ó, vezes raiz de 3 na sétima sobre raiz oitava de 3 na sétima. Isso aqui vai ser o que? 4 vezes raiz oitava de 3 na sétima sobre 8, 3 na oitava. Olha só, vou conseguir tirar o 3 de dentro. Deixa eu fazer aqui, tá? Então vai ser 4 vezes 8 de 3 na sétima. O 3 vai sair de dentro da raiz. Vai ficar isso aqui, pessoal. Tudo bem? Eu não tenho como diminuir esse 8, então não tem como simplificar mais. Beleza? Deixa eu dar uma pausa para a próxima. Logicamente
Isso aqui ele está simplificado, né, pessoal? Por quê? Porque eu deixei o 3 na sétima como ele está. Você poderia fazer essa multiplicação, né? 3 na sétima é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Beleza, pessoal? Você pode resolver essa multiplicação aí. Se eu não me engano, vai ser o quê? Ó, vai ser 9 vezes 9 vezes 9 vezes 3. Então vai ser 27. 9 vezes 9 é 81. Seria o resultado disso, né, pessoal? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 8, 56. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. Seria 2. Então, o resultado, se você resolver, se você for resolver esse 3 na sétima, é isso aqui. Beleza, pessoal? Por mim, se você chegar nesse 3 na sétima aqui, tá ótimo. Tudo bem? Agora sim, vamos para a próxima. Olá, pessoal. Então, do exercício 55 em diante até aqui, é tudo mais do mesmo. Por isso que eu não estou resolvendo, beleza? Por isso que nós já vamos resolver esse outro. Esse outro é diferente. Por quê? Porque eu tenho, além de uma raiz, eu tenho um número fora da raiz. Eu tenho um binômio, digamos assim, tá? Então, como é que a gente faz para assumir a raiz? Com que número eu teria que multiplicar para assumir essa raiz? Beleza? Eu teria que multiplicar... Olha só, pessoal. Eu vou fazer aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Olha só, eu vou fazer essa multiplicação aqui para você, ó. A multiplicação da soma pela diferença, que chama assim, tá? Então, ó, vai ser o que? A vezes A mais A... Opa! Vamos seguir pelos termos, né? A multiplicando menos B vai ser menos AB. Agora nós vamos para essa aqui, ó, B vezes A, vai ser mais AB e B vezes menos B, menos B vezes B. Então, a multiplicação pela diferença vai nos trazer esse resultado, ó, pessoal. Tá vendo, ó? Um número negativo, porém o que, ó, eu vou tirar da raiz, né? Eu vou tirar essa forma de raiz de dentro. Por quê? Porque a raiz aqui, ó, ela estaria nesse segundo termo, né? Segundo termo. Beleza. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? A gente vai ter que multiplicar ambos por o seu oposto. Raiz de 1, raiz de 5 menos 1. Beleza? Então, em cima, no numerador, como ficaria? 6 multiplicando raiz de 5 menos 1. E embaixo ficaria o 5 mais 1 multiplicando o 5 menos 1. Olha só, pessoal, se eu usar essa regrinha, então como é que vai ser? Bom, vamos fazer isso primeiro. Então, em cima vai ser o quê? 6 multiplicando raiz de 5 menos 6 vezes 1. Né? Numerador é isso. E no denominador? No denominador a gente pode usar essa regrinha. O quadrado do primeiro, ó. Se eu fizer o quadrado raiz de 5 vezes raiz de 5, a gente sabe que é 5. Então, o quadrado do primeiro é 5. Menos o quadrado do segundo. O segundo termo é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, aqui nós temos o que? Nós temos 6 raiz de 5 menos 6 dividido por 4. Beleza, pessoal? Eu posso simplificar ainda, porque eu consigo
O 4 eu consigo dividir por 2, por exemplo, né? O 6 e o 6 também. Então vai ficar o quê, ó? Se eu dividir por 2, vai ficar 3 raiz de 5 menos 3 sobre 2, que é a nossa resposta. Tudo bem? Eu vou fazer a B também para ver se você consegue entender melhor. Só um pouquinho. Beleza, pessoal. Então vamos para a 60B, ó. Ainda utilizando o que? Produtos notáveis para tirar esse denominador da raiz. Lembrando, os produtos notáveis, né, pessoal? A gente tem o que? A mais B ao quadrado, A menos B ao quadrado e A mais B vezes A menos B. Falando em quadrado, nós temos isso, beleza, pessoal? O que a gente vai usar? A gente sempre vai usar esse. Sempre não, no caso específico nós vamos usar esse para quê? Para eliminar esse radical, beleza? Por quê? Porque esse aqui é que nem eu respondi no exercício anterior. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro? Raiz de 5, né? Se eu fizer o quadrado do primeiro, eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 5, que é 5. Se eu tenho o quadrado do segundo, eu tenho a raiz de 2 vezes a raiz de 2, que é 2. Observando que o sinal aqui vai se manter, né, pessoal? Então, ó, o que seria aqui, ó? A gente teria que multiplicar pelo oposto, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Então, é o que a gente fez. Então, agora a gente vai fazer o resultado disso. Beleza? Então, aqui, ó. Primeiro resultado vai ter o quê? Primeiro termo multiplicando o terceiro termo. Mais, né, pessoal? Mais com mais dá mais. Mais o primeiro termo multiplicando o quarto termo. Agora, ó, menos. Por que menos? Porque tem o menos aqui. Menos o segundo termo multiplicando o terceiro, menos o segundo termo multiplicando o quarto. Beleza, pessoal? Agora embaixo nós vamos usar isso aqui, ó. Vai ficar o quê? No denominador vai ficar 5 menos 2. Olha que legal. O trabalho só vai estar em cima praticamente, né? Ó. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 10. Vai dar o quê? Raiz quadrada de 10 vezes 5 mais raiz quadrada de 10 vezes 2 menos, olha só, pessoal, o 3 está em evidência, né? O 3 está em evidência, deixa eu ver, raiz de 5 menos raiz de 2. Daí não dá, né? Então, nós temos menos 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 2 sobre 3, né? Voltando aqui ainda, então nós temos 50 mais 20 menos 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 2. Olha só, pessoal. Isso aqui vai ser o que? Vamos ver se dá para a gente tirar. Nós temos 50, divide por 2, 25. Olha só. 5, 5, 5, 1. Nós temos 5 ao quadrado. A gente consegue tirar o 5 ao quadrado. Então, aqui vai ser o que, ó? Vai ser 5 raiz de 2. No caso do 20, eu divido por 2, tenho 5. Divido por 5, tenho 2 ao quadrado. Eu consigo tirar o 2, ó, pessoal. Então, aqui vai ser mais 2 raiz de 5 menos 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 2. Olha só, a gente está conseguindo simplificar. Ó. Por quê? Porque eu tenho raiz de 2 raiz de 2, né? 5 menos 3 é o que, pessoal? É 2 raiz de 2, ó.
5 menos 3. 3 menos 2 é menos 1. O que? Raiz de 5 dividido por 3. E assim a gente respondeu a nossa questão 60B. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. E pessoal, tô vendo que vocês não estão enxergando por causa do meu logo, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar essa parte aqui agora e eu vou copiar um pouquinho mais em cima, beleza? Então aqui, o que foi feito? Deixa eu ver o que você não está enxergando. Ah, você não enxergou uma boa parte. Então é o seguinte, ó. Eu vou copiar de novo aqui em cima. Ah, é simples, eu vou pegar, vou selecionar e vou copiar a parte de cima. Isso. Assim eu não preciso refazer, né, pessoal? Então, ó. Aqui. Aí. Espera aí. Beleza? Olha só. Aí nós temos o resultado. Eu acho que você enxergou tudinho agora. Só puxei ele para cima. Aí, agora sim. Beleza, agora sim nós vamos para a próxima. Desculpe aí. Então, pessoal, eu vou resolver agora a última desse tipo, tá? 61 sobre C, como tirar o denominador, né? O denominador de forma de raiz. E vamos lá, então. Lembrando, então, que nós vamos usar as propriedades dos binômios A mais B, A menos BS, especificamente, que vai ser igual que A ao quadrado menos B ao quadrado. Tudo bem? Vamos fazer aqui, então, essa, ó. Que é o nosso denominador? 11 menos a raiz de 11. Então, o que seria o A? 11. O que seria o B? Raiz de 11. Se eu tenho negativo, agora eu tenho que fazer a soma. Se eu tenho a diferença, agora eu tenho que fazer a soma. Então, aqui eu teria que multiplicar por 11 mais raiz de 11 no denominador também, né? Beleza? Então, vamos fazer isso, ó, pessoal. Vamos resolver o numerador. 11, primeiro termo vezes o segundo do outro, né? 11 vezes 11, mais 11 vezes raiz de 11. Quanto 11, pessoal? Agora embaixo a gente já sabe. O quadrado do primeiro. Quanto é o quadrado do primeiro, pessoal? 11 vezes 11 é 121. Menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é a raiz, né, pessoal? Então vai ser o próprio 11. Então vai ser menos 11. Beleza? Estamos resolvendo, olha só. A gente sabe que 11 vezes 11 é 121, então dá 121 mais 11 vezes raiz de 11. E embaixo nós temos 121 menos 11. Olha só que interessante, né, pessoal? O que a gente percebeu aqui? Que 11 vezes 11 não é... 11 vezes 11 não é 121? Então, se eu colocar isso em evidência, pessoal, se eu colocar o 11 em evidência, ó, vamos ver se dá para simplificar mais. Na realidade ficou parecido com o de cima, né? Só que talvez eu consiga... Deixa eu ver. Agora sim, pessoal. Então ficou 11 mais raiz de 11 dividido por 11 menos 1, que dá 10. Deixa eu apagar isso aqui para você não confundir. Beleza. E assim a gente simplificou mais um, pessoal, beleza? Espero que você tenha entendido o que foi que eu fiz. Olá, pessoal, tudo bem? Então, para resolver
os próximos exercícios, as próximas atividades, a gente tem que falar no princípio fundamental de contagem, beleza? Mais especificamente sobre combinações. Eu vou dar uns exemplos para a gente conseguir assimilar isso. Olha só, se eu tenho calça, se eu tenho camisa e se eu tenho meias, beleza? Calça, camisa e meia. Olha só, eu tenho 4 calças basicamente em casa que eu utilizo para trabalhar. Camisas eu tenho 10 e meias eu tenho 12. Uma diferente da outra. Então você não consegue identificar duas iguais. Deixar bem claro, né? Porque vai dizer, mas ele tá com a mesma de ontem. Não. Tudo bem? Então, assim, ó, quantas combinações? Então, eu sei que eu vou ter que, para trabalhar, eu vou ter que o quê? Usar uma calça, uma camisa e uma meia. Beleza? Então, quantas formas eu vou poder fazer isso? Olha só, quando a gente tem vários conjuntos interagindo, né? Conjunto de calças, conjunto de camisa e conjunto de meias, o número de possibilidades vai ser o que? Vai ser a multiplicação entre esses elementos. Então, a possibilidade de modos diferentes de eu me vestir vai ser 4 vezes 10 vezes 12. 4 vezes 10 eu tenho 40. Vezes 12, 10 vezes 40 é 400, mais 2 vezes 40 é 80. Então, eu tenho 480 formas de me vestir diferente de um dia para o outro. Beleza? Quer ver? Olha só. Na situação 1, eu tenho 4 calças, ó. Se eu variar só a calça com a camisa, uma calça com uma das 10 camisetas, olha só, eu tenho 10, ele fechou, né, pessoal? Ele não entendeu meu desenho. Eu tenho 10 formas, ele não quer apagar. Tem 10 formas de sair com uma calça e 10 camisetas. Ou seja, se eu só pensar em calça e camiseta, eu teria quantas formas? 4 vezes 10, 40. Com uma calça eu tenho 10 opções, só que eu tenho 4 calças. Se a gente for falar só nessas duas opções, eu tenho 40. E daí tudo isso vezes 12, porque eu ainda tenho 12 opções de meia. Beleza, pessoal? Assim eu vou dar uns exemplos resolvendo um exercício. Olha só, pessoal, observando essa atividade, ó, o que ela nos diz? Ela nos fala de um campeonato, beleza? E que nesse campeonato vão participar 5 classes, né? E que dessas 5 classes, o primeiro e o segundo lugar vão participar de uma Olimpíada. Vamos analisar então, ó, olha aqui, vamos resolvendo, né? Quantas classes eu posso ter ocupando o primeiro lugar? Eu posso ter uma, mas pode ser, se a gente chamar, pode ser a classe A, B, C, D e E, beleza? Se essas classes forem subdivididas assim. Então, aqui no primeiro lugar eu posso ter 5 posições, 5 classes diferentes. No segundo lugar, não, né, pessoal? Por quê? Porque no momento que eu escolher uma delas, só vai sobrar 4 opções, por exemplo, no segundo lugar. Beleza? Essas 4 opções podem ser diferentes, mas eu tenho 4 opções. Então, quais as possibilidades de se ocupar o primeiro e o segundo lugar? Quantas possibilidades diferentes? Vai ser 5 vezes 4. Ou seja, nós temos 20 possibilidades diferentes de ocupar o primeiro e o segundo lugar, beleza? 20 possibilidades ao todo. Então, assim a gente respondeu essa questão. É bem simples, o problema maior é a análise que se faz. Então, pessoal, olha só. Essa questão ela tem 3
duas formas diferentes de fazer, ó. O que ele pede na primeira? Para a gente formar números naturais com 3 algarismos, tá? Utilizando esses algarismos de cima. Então, ó, nós temos 3 algarismos, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu não estou falando em número, vamos fazer, isso aí vocês vão confundir com número. 3 algarismos, então a gente pode falar em unidade, dezena e centena, beleza? 3 algarismos. Olha só, quantos algarismos diferentes a gente consegue escrever com esses números que nós temos aqui, 1 até o 6. Quantos? Então, ó, 3 algarismos e nós podemos ter o quê? Quantos diferentes nós temos? 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 números diferentes na centena, 6 diferentes na dezena e 6 diferentes na unidade. Se a gente simplesmente fizer um vezes outro vezes o outro, dá o quê? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 36 dá 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Nós temos 216 números que a gente consegue escrever com esses 6 algarismos, né? Números com 3 algarismos que a gente consegue escrever com esses aqui. Tudo bem? Temos 216. A questão B, agora ela pede 3 algarismos distintos. Então, olha só. Então, tu não pode escrever com eles mesmos. Porque aqui, ó, podia ser o mesmo número, pessoal. Então, aqui tá 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, beleza? Aqui nessa segunda questão eu não posso ter o mesmo número. Eu não vou poder ter esses mesmos números. Então, ó, se nós usarmos qualquer um dos 6, por exemplo, na unidade, vamos falar na unidade, né? Se eu usar qualquer um dos 6 algarismos aqui na unidade, aqui na dezena eu já não vou poder, ó. Então eu teria que riscar 1. Então, quantos eu vou poder usar na dezena? 5. Só que se eu usar um desses 5 na dezena, na centena eu não vou poder usar. Então, quantos eu posso usar na centena? 4. O resultado vai ser isso aqui. 4 vezes 5, 20. Vezes 6, 120. Beleza? Assim a gente resolveu a 63. Foi facinho, né? Depois que você monta o raciocínio, são questões bem simples. Olá, pessoal, tudo bem? Resolvendo essa novamente, porque eu não li direito a questão e pedia números distintos, beleza? Então é o seguinte, ó. A gente pode usar para fazer um número com 3 algarismos, né? Com números distintos. Então, quais são os números que nós temos, pessoal? Nós temos o 0, o 1, o 2, 3, 4 e assim por diante, beleza? Nós temos 10 números que a gente pode usar. Olha só, aqui na centena, que números eu posso usar na centena? Posso usar todos menos o 0, porque senão não é centena, né, pessoal? Então eu posso usar 9 números. Quantos números eu posso utilizar na dezena? Eu posso utilizar 9 números também, não posso? Porque aqui na dezena eu posso utilizar o 0. Então eu posso utilizar 10 menos 1, que foi utilizado na centena. Então eu também posso utilizar 9. No caso da unidade, 10 menos 2 números que foram utilizados, eu posso usar o 8, beleza? Então nós temos o que? Como combinação nós temos o que? Nós temos 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9 é 81. 8 vezes 80 eu sei que é 64. Então 8 vezes 81 vai ser 648, né, pessoal? Ih, bonito. Então nós temos 648 combinações. Beleza, pessoal?
Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Então vamos ao 65. Olha só. Ele pergunta quantos números naturais de 3 algarismos. Deixa eu colocar aquele 3 mais bonitinho, ficou feio. De 3 algarismos. Tô ficando louco, né, pessoal? Quantos números naturais de 3 algarismos podem ser formados pelos números 1, 3, 4, 5, 6 e 7? Agora, em homenagem às meninas, eu vou usar uma cor meio diferente, beleza, pessoal? Olha só. Então, 3 algarismos, olha só, é um azul com estrelinha, centena, dezena e unidade, beleza? Olha só, tem que ser números, ali não fala exatamente número, deixa eu ver, eles querem números naturais, detalhe, pessoal, eles querem números naturais pares, significa o que, ó? Que a unidade só pode ser 4 e 6. Então, quantas alternativas nós temos para a unidade? Nós temos 2, beleza? Agora, para a centena, para a dezena, a gente pode ter mais oportunidade. Nós temos o quê? 3, 6 oportunidades. Nós temos 6 oportunidades na centena, beleza? Porque não tem o zero aqui, né? Então, as combinações possíveis vão ser 6 vezes 6 vezes 2. Gostaram da cor, pessoal? 6 vezes 6 é 36, vezes 2 é 72. O problema é que nem eu falei, é entender. Beleza, pessoal? Ali a única restrição é número par, então a unidade para ser par tem que terminar por um número par, ou seja, 4 ou 6. Então, pessoal, olha só essa questão 66, ela é uma combinação também, né? Por quê? Porque ela diz que a moça, ela tem... Posso mostrar aqui? Não sei se vocês vão enxergar, deixa eu ver primeiro se vocês vão enxergar, né? Aí, olha só, ela tem 5 blusas e 4 saias. Aqui tem muito mais, né? Aqui tem muito mais. Se ela tem 5 blusas e 4 saias diferentes para se vestir, ou seja, de quantos modos ela pode se vestir, modos diferentes. Olha só, pessoal. Se ela tem blusa e saia, se ela tem 5 blusas e 4 saias, então as combinações é 5 blusas vezes 4 saias. Ela tem 20 modos diferentes de se vestir. Essa foi fácil de novo, né, pessoal? Olá, pessoal. Então, resolvendo a última, né, sobre combinações, né? Deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Vamos pegar preta, né? Olha só, pessoal. Usei caneta arco-íris, caneta celeste. Como é que é? Caneta galáxia. Isso aí para as meninas que estão assistindo, beleza? Olha só. Eu tenho a cidade A, a cidade B e a cidade C. Ele pergunta de quantas formas distintas eu consigo ir de A até C passando por B. Então, ó, se eu tenho duas formas de A até B, de A até B e até C. Se eu tenho duas formas de A até B e 3 formas de B até C, então eu vou ter quantas formas de A até C? 6 formas, né, pessoal? Por quê? Porque a combinação é igual a 2 vezes 3 igual a 6. A gente termina a nossa última questão. Beleza? Não se esqueça de deixar seu like. Até mais.